Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o Carnaval, sobre a história e a atualidade, ou seja, sobre como surgiu, onde surgiu e como é nos dias de hoje. Então, pessoal, um pouquinho da história e da origem. O Carnaval, mais próximo do que como a gente conhece hoje, veio do sul da Europa. Era uma festa pagã da religião cristã. O que significa isso? Que estaria relacionada com o cristianismo, mas não seguia os preceitos cristãos. Então, o que acontecia? Já naquela época, as pessoas faziam a quaresma, que é um período de 40 dias em que os cristãos eles evitam alguns tipos de bebida e de comida e principalmente evitam o excesso, em respeito aos preceitos do cristianismo, em algumas de suas crenças. Então, pensando na quaresma, muitas pessoas, muitos cristãos do século VIII, por volta do século VIII, antes de fazer a quaresma, eles comiam e bebiam tudo que eles podiam. E dentro disso tinha uma influência muito grande de alguns deuses das festas greco-romanas, de alguns deuses antigos, lá de antes do nascimento de Cristo. Percebendo isso, a Igreja Católica, que já tinha um poder muito grande na Europa e estava consolidando um poder, começando a consolidar um poder no restante do mundo, determinou uma data, então, para que essa festa ocorresse, essa festa pagã, conhecida hoje como Carnaval. Algumas características básicas no Carnaval do mundo todo. Então, é uma festa pública, em muitos lugares tem desfiles, existem muitos elementos circenses também, ou seja, de circo. As pessoas geralmente se fantasiam, tem muitas brincadeiras, às vezes tem brincadeiras com políticos, chacotas, o divertimento no geral. Ela geralmente acontece entre fevereiro e março, até justamente o período da quaresma, como eu comentei antes. E obviamente que tem a sua adaptação de acordo com a história e cultura local. Por quê? Porque o carnaval acontece no mundo inteiro, então a gente tem tipos de carnaval em praticamente toda a Europa, alguns países da África e alguns países da Ásia. Justamente porque a religião cristã da Europa, ela se expandiu muito por todo o mundo. Então, onde houve essa influência da religião cristã, houve também a influência nos costumes da religião cristã e da Igreja Católica. Como, por exemplo, a festa do Carnaval. Não como é hoje, claro, mas dando fundamento para as festas como elas são hoje. E, obviamente, lembrando que essas festas vão mudar muito de acordo com o lugar onde ela acontece. Por exemplo, no Brasil. No Brasil, o carnaval ele incorporou diversos elementos de culturas africanas, muito por conta de uma quantidade imensa de africanos que foram escravizados e trazidos para o Brasil. Então tem alguns elementos como tambores, expressões populares regionais no Brasil todo, o próprio samba, que é uma música característica do Brasil, as próprias escolas de samba, que são originárias do Rio de Janeiro, do começo do século XX, 1900 em diante. E a gente pode dizer então que é a maior festa popular do Brasil. E também é um dado econômico que atrai muitos e muitos turistas e gera muito lucro. Então, algumas informações sobre os carnavais regionais do Brasil. Então, a gente tem o Carnaval do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro, como ele foi a capital do Brasil no século XIX, teve um carnaval que cresceu muito e influenciou diversos outros carnavais, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, o que acontecia? Tinha os bailes da elite, já muito influenciados pela cultura portuguesa, de Portugal, e os intrudos, que eram bailes de africanos escravizados. Só que esses eram um pouco marginalizados. E eles eram cercados por polícia, eles eram perseguidos e às vezes até impedidos de realizar suas festas. Já no final do século XIX, foram criadas as marchinhas de carnaval, cuja autoria mais conhecida foi a de Chiquinha Gonzaga, com a sua música O Abre Alas. E já na década de 20, as escolas de samba no Rio de Janeiro foram criadas e começaram
a se consolidar. Em algumas outras regiões, no Nordeste, na Bahia, por exemplo, no final do século XIX, com o objetivo de relembrar as culturas tradicionais africanas, foram criados diversos tipos de carnavais. Já em 1950, em Salvador, é criado o trio elétrico, que depois foi para o Brasil inteiro e mesmo para o mundo. E em Pernambuco, no Recife, o carnaval ele tem tem elementos muito característicos da região, como por exemplo o frevo e o maracatu, especificamente em Olinda, mas que também se expandiram para várias regiões, inclusive tem em São Paulo hoje. Minas Gerais tem os carnavais são conhecidos por acontecer nas cidades históricas, né, cidades de importância histórica gigantesca para o Brasil. E em São Paulo, de algum tempo para cá, hoje em dia nós temos os blocos mais heterogêneos, temáticos e de bairro. Vocês já devem ter visto muito por aí. Então tem bloquinhos de poucas pessoas, blocos mais familiares, blocos até de rock and roll. Então fica a minha pergunta aqui, depois de apresentar algumas informações sobre o carnaval. Você gosta do carnaval? E aí eu coloquei algumas possíveis respostas. Tem pessoas que vão dizer que veem os desfiles da escola de samba, tem pessoas que vão fazer festa com as suas famílias, tem gente que não gosta do carnaval, mas aproveita porque é feriado e vai descansar, tem gente que adora se fantasiar, e tem gente que vai no bloquinho do bairro para encontrar os amigos, para encontrar a família, para passar nas ruas do bairro andando, quando não está passando carro. O carnaval é para todo mundo, mesmo para quem não gosta e quer dormir. E uma pergunta então que fica para vocês: como é o carnaval no bairro de vocês? Tem escola de samba? Tem uma escola de samba grande, uma pequena? É uma coisa mais regional, mais de família, ou uma coisa mais gigantesca, de apresentação, que as pessoas preparam o ano inteiro para se apresentar, por exemplo, no sambódromo? E você tem uma escola de samba do coração, que você sempre torce por ela e acompanha ela em todos os momentos? Contem para mim depois quando vocês puderem. Espero que vocês tenham gostado e estou à disposição. Um abraço, pessoal. Até a próxima.